Direto da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ, na Ilha da Cidade Universitária, os destaques dessa semana na universidade. Leone, nós vimos que o Centro de Tecnologia comemorou o centenário da imigração japonesa no Brasil. Pois é, Priscila. Outro destaque é a reforma ortográfica, prevista para janeiro de 2013. Nossa equipe conversou com o professor Godofredo Neto, da Faculdade de Letras, que explicou como serão realizadas essas mudanças. Foram abertas as inscrições para a Ecofoto. É a primeira documenta realizada pelo setor de extensão da Escola de Comunicação. Uma outra matéria foi a do livro sobre terapia gênica, escrito pelo professor Rafael Linden, do Instituto de Biofísica. A comemoração dos 160 anos da Escola de Música da UFRJ também foi destaque. E foi inaugurado na Faculdade de Letras o refeitório satélite do restaurante universitário. Confira a reinauguração da Igreja Bom Jesus da Coluna após a sua restauração. E também os destaques do Conselho Universitário do dia 14 de agosto. Veja agora, na UFRJ em Revista. Entre os dias 12 e 14 de agosto, o Centro de Tecnologia da UFRJ comemorou o centenário da imigração japonesa no Brasil. No dia 12, no Salão Nobre do Centro de Tecnologia, foi lançado simbolicamente o conjunto de produtos que os Correios, em parceria com o governo, desenvolveu para o centenário. Houve também uma feira no hall de entrada do Bloco A do CT, que abrigou exposições de arte japonesa como origami, bonsai e ikebanan. O decano do Centro de Tecnologia, Walter Suemitsu, falou da importância de se comemorar o centenário da imigração japonesa no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países onde houve essa imigração massiva, né? Tanto que em São Paulo, no Brasil, existe a maior colônia japonesa, né, fora do Japão. Embora aqui no Rio a colônia não seja tão grande, né? Acho que houve uma contribuição, principalmente no interior aqui do Rio, onde algumas colônias que trabalham em agricultura. Acho que houve uma série de vantagens para o Japão na época que houve essa imigração, porque lá na época havia problemas econômicos. E também ajudou aqui o Brasil, porque havia falta de mão de obra para trabalhar na agricultura. Houve uma integração bastante grande entre as duas culturas, o que acho que beneficia as duas nações. A reforma ortográfica da língua portuguesa está com os dias contados para ser implantada. A partir de 1º de janeiro de 2013, as mudanças serão obrigatórias em todo o país. Segundo Godofredo Neto, professor da Faculdade de Letras da UFRJ e presidente do Conselho Diretor do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o presidente Lula deverá assinar o decreto presidencial em setembro deste ano, quando se comemora o centenário da morte do escritor Machado de Assis. A proposta, quer dizer, mas isso não são coisas assim, definitivas, porque sempre surgem problemas de última hora, mas a ideia global, a ideia assim, política é que o presidente Lula assine o decreto presidencial no dia 29 de setembro, que é o centenário da morte de Machado de Assis. Então, simbolicamente, patrono da Academia Brasileira de Letras, que é a instituição encarregada desse resguardo da língua portuguesa, da soberania do país através da língua portuguesa. Então, justamente como patrono, é uma data interessante porque, digamos, simboliza muito bem essa ideia de língua portuguesa, soberania nacional, pensamento nacional e a expansão da língua portuguesa no mundo, a fixação dessa língua portuguesa nos 8 países, né, lusófonos. Enfim, e a tentativa de que a partir daí se crie um bloco mais forte da língua portuguesa. Confira algumas mudanças que a reforma vai trazer para a língua portuguesa. Com a reforma, o trema e o acento diferencial serão abolidos. Já o hífen será mantido apenas nos substantivos compostos. As paroxítonas terminadas com 2 Os não terão mais acento circunflexo. Já as letras K, W e Y voltam ao alfabeto, que passará a ter 26 letras. As inscrições para a Ecofoto, a primeira documenta de fotografia da Escola de Comunicação, estão abertas. O concurso tem como tema Eu Sou Brasil. Nós escolhemos Eu Sou Brasil. Eu acredito numa coisa que diz que você só cuida daquilo que você ama. E você só ama realmente quando você conhece, né? Você precisa conhecer alguma coisa para amar e cuidar.
E eu acho que o nosso Brasil está precisando ser mais olhado, para ser mais cuidado por nós brasileiros. Então a ideia é essa, é a gente conseguir fazer com que o povo veja o Brasil, que se sinta cada vez mais brasileiro e que ajude o nosso país vendo e cuidando melhor dele. O regulamento está disponível no site www.eco.frj.br. Mais informações pelo telefone 3873-5066 ou pelo e-mail ecofoto@eco.frj.br. O professor Rafael Linden, do Instituto de Biofísica da UFRJ, lançou o livro Genes contra Doenças, Terapia Gênica, uma nova era na genética. O livro faz parte da coleção Ciência no Bolso, da editora Vieira e Lente, e é voltado para leitores que se interessam por assuntos específicos, mas não são especialistas ou profissionais das respectivas áreas. A intenção do livro é de que qualquer pessoa possa entender o que é essa forma de terapia, o que é a pesquisa que está sendo feita nessa área, quais são os assuntos que precisam ser tratados, quais são os problemas que precisam ser resolvidos, de modo que possa-se chegar a novos tratamentos para certas doenças que ainda são incuráveis. Entre 11 e 16 de agosto, a Escola de Música da UFRJ comemorou 160 anos. A programação foi bem eclética, com músicas antigas e contemporâneas, privilegiando autores que foram alunos e professores da escola. De acordo com o professor André Cardoso, diretor da escola, essa é a instituição musical mais antiga do Brasil. Ela foi criada na época do Império, mais especificamente em 1848 ela começou a funcionar, no dia 13 de agosto. Foi dada a sua primeira aula numa sala do Museu Imperial, que era um prédio que ficava ali na região do Campo de Santana. Depois ela atravessou todo o século XIX, praticamente, como uma das unidades da Escola de Belas Artes. E depois, com a República, se transformou no Instituto Nacional de Música e passou a ser a casa da vanguarda musical brasileira. No dia 14 de agosto foi inaugurado, na Faculdade de Letras, o refeitório satélite do restaurante universitário. O refeitório, com capacidade para 500 refeições por dia a R$ 2,00 cada, atenderá os estudantes de 11 às 14 horas. A nutricionista Nádia Carvalho disse que essa é uma data que marca o retorno do sistema de alimentação da UFRJ. A comunidade acadêmica como um todo, ela só tem conquista no dia de hoje, Que os docentes e os técnicos administrativos também vão ser contemplados numa segunda etapa. Essa primeira etapa só são os discentes, os alunos, mas numa segunda etapa também. Para o professor Ronaldo Lima Lins, diretor da Faculdade de Letras, a unidade se sente orgulhosa por ser palco desta iniciativa. Acho que hoje é um dia inaugural, em que se instala uma política de alimentação para os alunos da UFRJ. É uma antiga reivindicação dos alunos da faculdade, antiga reivindicação da casa como um todo, que agora se efetiva. No dia 15 de agosto, após sua restauração, a Igreja Bom Jesus da Coluna foi reinaugurada, e nesse dia foi realizada uma missa, com a presença de representantes de diversas instituições, como da comunidade universitária da UFRJ, da Fundação Cultural do Exército Brasileiro e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A restauração é a possibilidade de tornar novamente o objeto de uma forma íntegra, como ele foi criado, anulando o tempo, anulando a destruição e fazendo com que se perpetue a memória de um determinado artista num determinado tempo e que tem uma quantidade de significados. Todo o projeto de restauração da iconografia, ou seja, todas as imagens de vultos, o Cristo da Coluna e todas as imagens, foi um projeto desenvolvido pela Escola de Belas Artes, com o total apoio da Fundação, da FUNSERB, da Fundação do Exército, que sem a Fundação, isso não teria ido adiante.
Na sessão do dia 14 de agosto do Conselho Universitário da UFRJ, houve uma manifestação dos técnico-administrativos da universidade, que reivindicavam o descongelamento das ações judiciais. Sem atrapalhar o trabalho do colegiado, os servidores se reuniram com o reitor Aloysio Teixeira no hall da reitoria. Após o encontro, o reitor retornou ao conselho da universidade e explicou aos conselheiros o caráter do protesto e comprometeu-se a ir a Brasília para tentar resolver o assunto junto ao Ministério do Planejamento. Em relação ao congelamento das ações, eu assim informei, primeiro, assim, a universidade já tem uma posição em relação a isso. Esse conselho já se manifestou sobre essa questão. Nós entendemos que é inteiramente ilegal o congelamento das ações, uma vez que elas decorrem de uma decisão judicial, e a responsabilidade por essa ilegalidade cabe exclusivamente ao Ministério do Planejamento. Eu estou solicitando, já havia solicitado e continuo insistindo, uma audiência com o ministro do Planejamento ou com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, que são autoridades que têm poder decisório nessas questões. E, infelizmente, a audiência ainda não foi marcada e foi sugerida assim, que a reitoria forçasse esse encontro, então eu, em função disso, vou pedir ao ministro da Educação que interceda para que essa audiência seja marcada. Quer dizer, assim que ela for marcada, irei a Brasília, acompanhado do pró-reitor de pessoal, do superintendente, também de uma comissão do movimento, para que a gente possa discutir em Brasília, com o Ministério do Planejamento, o cumprimento da decisão judicial em relação a isso. Outro motivo de protesto dos servidores é a intenção do governo de transformar os hospitais universitários em fundações estatais de direito privado. Na ocasião, o reitor aproveitou para manifestar sua posição contrária a tal medida. Já manifestei publicamente a minha posição contrária a essa proposta. Quer dizer, eu acho que essa proposta não resolve o problema dos hospitais públicos ligados ao sistema SUS, e mais do que isso, ela abre um caminho para a sua privatização e a sua descaracterização como instituições públicas. O problema dos hospitais públicos é um problema de financiamento e não um problema de modelo jurídico de organização. E o problema, digo assim, transformá-los em fundações estatais para depois aumentar o volume de recursos é contribuir para que se desconstitua aquilo pelo qual lutamos desde antes da Constituição de 1988, que foi a criação de um sistema público de saúde nesse país. Mais do que isso, assim, além disso, há um compromisso do ministro da Educação de que os hospitais universitários só serão transformados em fundações estatais por decisão dos seus colegiados. Portanto, esse Conselho Universitário é que decidirá se queremos ou não transformar os nossos hospitais em fundações estatais. E, nesse sentido, cabe incluir na pauta de discussões do Conselho Universitário essa questão, para que a gente possa deliberar sobre isso e, espero eu, afastar definitivamente dos nossos hospitais esse fantasma da fundação estatal.